Como introduzir o desejo no pensamento, no discurso, na ação? Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida? Qualquer um que se propõe a questões como essas é obrigado a se confrontar com adversários ferrenhos, como os ascetas políticos, os militantes sombrios, os terroristas da teoria, esses que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político, esses que são os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. Mas o maior inimigo, o adversário estratégico dessas perguntas que propõe a reversão da ordem estabelecida é o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que tão bem soube mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Por isso, é preciso desenvolver uma arte de viver contrária a todas as formas de fascismo, quer sejam elas já instaladas ou próximas de ser. Essa arte de viver antifascista é acompanhada de um certo número de princípios essenciais, que eu resumiria da seguinte maneira, se eu devesse fazer um manual ou um guia da vida cotidiana. Primeiro, libere a ação política de toda forma de paranoia utilitária e totalizante. 2. Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal. 3. Libere-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental por um longo tempo sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, o fluxo às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. 4. Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade, e não sua fuga nas formas de representação, que possui uma força revolucionária. 5. Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. 6. Não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. E por último, 7. Não caia nunca de amores pelo poder. Hoje, mais do que nunca, é preciso pensar que é possível fazer alguma coisa de essencial, alguma coisa que é da maior seriedade. A perseguição a todas as formas de fascismo, desde aquelas colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né?
É urgente separar, da contingência que nos fez o que somos, a possibilidade de não mais sermos, fazermos e pensarmos o que somos, fazemos e pensamos. Essas palavras são do filósofo francês Michel Foucault. Dentre inúmeras outras questões, ele defendia a urgência de serem fomentadas práticas de liberdade, a partir de uma relação refletida de resistência aos campos do saber e do poder que formam nossa atualidade. É nessa direção que este seminário está organizado, acolhendo pesquisadores de diferentes universidades. Juntos, e num encontro virtual, queremos pensar nas possíveis práticas de liberdade ao tempo em que vamos responder à pergunta tema do evento: quem somos nós agora? A ideia é que possamos fugir de respostas fáceis, fugir do óbvio, e encararmos as condições sócio-históricas de existência dos discursos neste complicado momento em que estamos vivendo. Em nome do Ledune, em parceria com o GEADA e com o GEDAI, quero desejar um ótimo evento para todos nós. Olá, bem-vindos ao 7º Seminário de Pesquisa organizado pelo GEDAI, pelo GEADA e pelo Ledune. O tema do nosso seminário retoma uma questão fundamental de Michel Foucault. Quem somos nós hoje? E hoje, no Brasil, essa pergunta envolve riscos. O risco de vida, por estarmos vivendo uma crise de saúde, e o risco político, por estarmos vivendo sob um governo que quer amordaçar as falas democráticas. Nós aceitamos esses riscos e estamos aqui para soltar a nossa voz e tratar de assuntos inconvenientes do ponto de vista desse governo. Ditadura militar, gênero, sociedades indígenas, materialidades, dispositivo colonial, governamento dos corpos e das línguas. Nós aceitamos esse risco e convidamos vocês a viver conosco as densidades e as asperezas dos discursos. Vai valer a pena correr esse risco. A ideia de que os brancos europeus poderiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade escurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Somos mesmo uma única humanidade? Essa indagação de Ailton Krenak dialoga profundamente com uma das principais questões filosóficas colocadas por Michel Foucault, que vai embalar o nosso evento. E agora, quem somos nós? Julho 2020, Brasil. Quem somos nós nas universidades brasileiras? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso seminário e venham correr riscos juntos com a gente. Quem é você que manda as favas do meu senso crítico? Que faz você que ri da minha capa e dos meus discos? Que joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você? Eu não sou mais eu. Quem é você que manda as favas do meu senso crítico? Que faz você que ri da minha capa e dos meus discos? Que joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você? Eu não sou mais eu. Tudo bem, eu ligo o pop som, o baile da saudade em megatons. Por você eu compro um carro, eu vendo Avon, vou ao show
Reginaldo.